Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula 34 do Biblifique. Para quem apareceu aqui e não sabe o que está fazendo, bateu a cabeça, está com amnésia, caiu de paraquedas, o meu nome é Alexandre, estou do lado aqui com o Norberto Klassen, para a aula com o tema Ressurreição dos Mortos. Ressurreição dos Mortos, um dos princípios elementares da doutrina de Cristo que aparece em Hebreus 6. E não é bem a ressurreição dos mortos que a gente acha que é você orar por alguém e esta pessoa ressuscitar, ou pelo menos não necessariamente. O tema é muito mais profundo do que nós imaginamos. E quem vai dar essa aula é o Norberto Klassen. Então, Norberto, é contigo. Deus abençoe. Aula 34, Ressurreição dos Mortos. Vamos que vamos. Legal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria muito que nós tivéssemos plena e total atenção para esse assunto. Conforme o Alexandre falou, a ressurreição dos mortos faz parte do conjunto de 6 princípios elementares listados na carta aos Hebreus, né, dos quais, aliás, os cristãos, os crentes já deviam ser mestres, segundo o escritor aos Hebreus, e senão esses fundamentos, esses princípios elementares proporcionam um crescimento, proporcionam edificação para a compreensão de assuntos muito mais complexos, segundo o próprio autor aos Hebreus nos traz. Por exemplo, o exercício do sumo sacerdote de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um assunto extraordinário, mas não cabe aqui hoje. Bem, é certo que ressurreição dos mortos é talvez um dos assuntos menos comentados, menos ensinados nas igrejas, enfim, nos seminários, em escolas bíblicas. E basicamente, sempre ele está, ou muitas vezes está, atrelado ao Apocalipse ou à escatologia. Mas ele não faz parte do conjunto, até de certa forma sim, mas não necessariamente. Ele é mais elementar do que escatologia ou apocalipse ou fim dos tempos, seja lá que nome que se der. Ele faz parte de princípios elementares e nós vamos saber por quê. Na verdade, a premissa que eu quero estabelecer, o fundamento, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo não existiria sem a compreensão ou sem a fé na ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos, por exemplo, para assuntos simples na Bíblia, declarações simples na Bíblia, Romanos capítulo 10, por exemplo, né, que se aquele que quiser ser salvo, crê no Senhor Jesus e que Deus o ressuscitou entre os mortos. Aquele que admitir, confessar a Jesus Cristo como o Senhor e que Deus o ressuscitou entre os mortos será salvo. Ou seja, nós muitas vezes acionamos pessoas ou desafiamos pessoas a confessarem, a reconhecerem Jesus como o Senhor e esquecemos esta segunda parte. E a compreensão de como nós vamos crer na ressurreição dos mortos é que, segundo Paulo aos Romanos, vai nos proporcionar a salvação. Então, só por aí nós já vamos entender que é muito, muito importante. E eu quero ler, na verdade, nós vamos fazer uma exposição, ainda que breve, de 1 Coríntios capítulo 15. Então, eu vou ler primeiro, vou por partes, né, e vamos fazendo alguns comentários. 1 15, 1, espero que esteja aparecendo a todos aí. Está aparecendo aí? Beleza. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Pois por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então, aqui está, na verdade, a essência do evangelho que, no versículo 1, Paulo afirma ter anunciado à igreja. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essa primeira afirmação aqui nos faz pensar que a ressurreição dos mortos fez parte essencial do evangelho de Paulo aos Coríntios e todos os demais. Então, para nós entendermos ressurreição dos mortos, evidentemente, precisamos conceber a ideia de que existe uma morte. Lógico. Né? Pela lógica, se ressurge da morte, é porque existe a morte, que foi
então, instituída pela desobediência do próprio homem a partir de Gênesis, ainda bem no início da humanidade, no capítulo 2, versículo 17. Né? E nós podemos ter a percepção, pelo menos eu creio assim, que Deus nunca pensou em promover ou não criou o homem para que ele morresse. A ideia, a concepção inicial é que o ser humano fosse eterno. De alguma forma, a sua existência aqui na Terra teria um fim, mas não se sabe como. Eu consigo imaginar e vislumbrar, e eu não posso afirmar isso com certeza, mas talvez, a forma de Deus tirar pessoas daqui foi o que ele fez com Enoque, né, que de repente não estava por aqui mais. Né? O texto de Gênesis diz que a morte não o encontrou, ou seja, simplesmente foi arremetido daqui, sumiu daqui. Né? Deus o tomou para si, diz o texto. Então, talvez essa tenha sido a maneira pela qual Deus criou isso. Então, quando falamos de morte, nós precisamos considerar que é a morte física, que é o término da vida física aqui, mas especialmente a morte espiritual, que também foi uma consequência da desobediência e que é a alienação e separação eterna da presença de Deus. Então, as duas, na verdade, elas têm uma forma de serem restauradas pela ressurreição dos mortos. Então, quando estamos concebendo o conceito, o princípio, né, ou falando a respeito do princípio da ressurreição dos mortos, vale dizer que é tanto para a ressurreição física, da vida biológica, vida, quanto da espiritual. Então, vamos estudar como isso aconteceu e como se sucede. E, na verdade, o exemplo maior, conforme Paulo vai nos dizer na carta aos Coríntios, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós pensarmos no significado, né, a ressurreição dos mortos é pensando sempre na vida eterna. Então, eu e você fomos concebidos para a eternidade, o pecado atrapalhou todo esse plano de Deus. Certo é que na onisciência de Deus, em algum momento, ele sabia que isso ia acontecer e tinha um plano já muito bem traçado, elaborado, para que em Jesus Cristo, eu e você, fôssemos resgatados tanto para a vida física quanto para a vida espiritual. Essa é uma coisa muito interessante. Eu e você, mesmo na eternidade, ainda teremos resquícios de uma vida física. E é o que nós vamos ver aqui, então. Então, basicamente, a ressurreição da qual estamos falando é para a vida eterna. Não é essa ressurreição que acontece por aí, de pessoas que morreram e voltam à vida. Por exemplo, sábado, num jogo de futebol, o Eriksen, jogador da Dinamarca, caiu de repente, e os médicos atestaram que ele se foi e eles o trouxeram de volta. Então, apagou, o coração parou e, de alguma forma, com os medicamentos e equipamentos, trouxeram ele de volta. Na Bíblia, nós temos relatos de pessoas a quem Jesus ressuscitou, o próprio Lázaro. Mas é certo também que Lázaro voltou a morrer. Então, ele não permaneceu vivo, como o modelo do Senhor Jesus, conforme nós vamos ver. Muito bem. A Bíblia nos mostra, na verdade, que havia já no Antigo Testamento uma expectativa com relação à ressurreição dos mortos, ainda que muito leve e sem uma definitiva compreensão. Na verdade, Paulo, em todo o seu conflito com o Sinédrio e com os judeus, se tornou ainda mais enfático quando ele testemunhava, aliás, proclamava que Jesus Cristo, a quem eles haviam matado e que era o Messias, havia ressuscitado dos mortos. Esse conceito não era conhecido. Os fariseus, que era a linha da religião judaica que acreditava numa vida depois da morte, não tinha uma teologia formada a respeito disso. Os saduceus, que era outra linha, que formavam o sumo sacerdócio, sequer acreditavam na vida depois da morte. Então, não havia um conceito formado a respeito disso. Alguns textos nos mostram de uma forma bem interessante e enfática que há sim, e provavelmente estes são os textos que Paulo usa para fundamentar a ressurreição dos mortos conforme as Escrituras, conforme ele diz, que são estes. Por exemplo, Jó,
capítulo 19, versículo 23 em diante, considerando que Jó é o livro mais antigo do Antigo Testamento. Não se sabe ao certo a data da composição, mas a forma gramatical que o autor usa é muito mais antiga do que os primeiros livros do Pentateuco, por exemplo. Então, de alguma forma, foi escrito na época dos patriarcas e preservado, enfim, até chegar até nós. Também não importa, o fato é que muito antes, né, muito antes de Jesus Cristo, muito antes da ressurreição dos mortos ser um fato, olha o que Jó declara. Versículo 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido-se meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. E não outros, e saudade me desfalece o coração dentro de mim. Gente, isso aqui podia ser o escrito de Paulo, o escritor aos Hebreus, qualquer pessoa contemporânea de Jesus Cristo que tivesse presenciado a ressurreição de Jesus. Né? Palavras como Redentor, que vive, e que haverá uma mudança física no corpo, isso é um conceito que desenvolvido por Paulo, justamente no capítulo que nós estamos tratando. É muito enfático, muito interessante esse texto. Eu acho um dos mais lindos de toda a Bíblia, sinceramente, honestamente. Depois, Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2, traz o seguinte texto. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Aqui nós já temos o anúncio de uma ressurreição mais escatológica, mais para o fim, né? Quando a grande tribulação, o tempo de grande angústia já tiver passado. Mas é uma indicação sobre ressurreição dos mortos. Depois, Oséias, capítulo 6, o livro do profeta Oséias, no versículo 2, traz um anúncio muito interessante. Depois de 2 dias, aliás, deixa eu ler o versículo 1 também. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse texto é considerado como messiânico e profético para a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia. Aliás, é uma curiosidade, nas Escrituras existem muitas menções a respeito do terceiro dia. Quando se falava, anunciava que algo aconteceria no terceiro dia, isso era algo espetacular. A travessia do Jordão foi assim, Gênesis capítulo 22, quando Deus desafia Abraão a levar o seu filho para o sacrifício, também seria no terceiro dia. Enfim, muitas e outras menções a respeito disso. Então, criava, de certa forma, o anúncio de que algo aconteceria no terceiro dia, de algo extraordinário, algo poderoso da parte de Deus, algo inédito, um milagre, uma ação poderosa, sobrenatural da parte de Deus. No terceiro dia sempre tem essa conotação. Pois bem, então nós temos aqui os textos que provavelmente serviram de base, ainda outros que serviram de base para que ele aparecesse ou que Paulo tivesse a consciência de que as Escrituras testificavam a respeito da ressurreição de Cristo. Então, quando ele fala no versículo 4 que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, bem provável que a base toda sejam esses textos que eu li e ainda outros que estão ali. Poderíamos mencionar Salmos 16 também, que inclusive Pedro usou também no seu primeiro sermão em Atos capítulo 2. Mas eu citei apenas para nós entendermos o que Paulo está falando, quais são as escrituras que ele está falando. Um outro aspecto interessante a notar
é que a carta aos Coríntios ela foi escrita entre 55 e 57 depois de Cristo. Portanto, aproximadamente 25 a 27 anos após a ressurreição de Jesus Cristo e antes dos evangelhos. Isso será objeto de estudo aqui ainda no Biblifique, mas o primeiro evangelho a ser escrito, dos 4 que conhecemos, é o de Marcos, que não veio antes de 60 depois de Cristo. Então, Paulo escreveu antes dos evangelhos serem formados. Isso é uma curiosidade interessante e muito importante para nós aqui estudarmos os fatos históricos da ressurreição. Paulo pesquisou e traz testemunhos aqui do fato histórico, que é o meu segundo aspecto aqui, da ressurreição de Jesus Cristo, antes dos relatos ou da biografia, como alguns querem falar, dos evangelhos, ou a biografia de Jesus nos evangelhos ter sido escrita. A título de curiosidade, Marcos foi escrito entre 60 e 64 depois de Cristo. Lucas, que é o segundo na ordem, entre 62 e 64. Não podemos precisar exatamente quando. Quer-se crer que Mateus, que é a consenso dos comentadores, apesar de haver divergências, escreveu em 70 depois de Cristo. E o Evangelho de João, na verdade, é o livro mais recente, o último a ser composto das Escrituras, lá pelo ano 90, entre 90 e 100 depois de Cristo. Alguns até acreditam em 110 depois de Cristo. Então, Paulo é precursor deste assunto. Os evangelhos ainda não estavam circulando nas igrejas. Então, o assunto é praticamente inédito entre os círculos eclesiásticos ou entre as igrejas. Então, quando nós lemos aqui um relato histórico, eu quero mostrar aqui o fato histórico da ressurreição de Cristo, nós podemos nos basear aqui em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 5. No 4, ele diz que, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E apareceu a Cefas. Cefas é uma forma carinhosa. Isso demonstra uma amizade, uma intimidade entre Paulo e o apóstolo Simão Pedro. Cefas é como se fosse um nome carinhoso de Pedro, um shortcut, assim, enfim, nome carinhoso. E depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais sobrevive até agora a maioria, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Esse versículo merece ser sublinhado na sua Bíblia. Se Cristo não veio, não ressurgiu dos mortos, a pregação do evangelho de todo e qualquer pregador, pessoa, é vã, inútil. E a fé simplesmente não existe. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, temos confirmado, proclamado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, ele repete, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Muito bem, vamos analisar aqui, então, os aspectos históricos, do fato histórico da ressurreição de Jesus Cristo.
Paulo, antes mesmo dos evangelhos, antes do testemunho, da afirmação, da proclamação, da pesquisa histórica a respeito da ressurreição de Cristo, como, por exemplo, Lucas fez, né? Lucas escreveu o seu evangelho com ampla base metodológica de pesquisa. Né? Ele confirmou todas as informações, todos os dados, assim como os outros. Não é apenas uma lenda, não são apenas histórias. Há a confirmação testemunhal daquilo. Antes mesmo daquilo acontecer, Paulo já escreve aqui que Jesus Cristo apareceu a Cefas, a Pedro, a Simão Pedro. E isso é fato. Nós encontramos isso em Lucas capítulo 24, versículo 34. Não é? Depois apareceu aos 12, que aqui parece ser genérico para o grupo de apóstolos, porque quando Jesus apareceu aos apóstolos, Judas já não estava, então tem que diminuir um, e Tomé, na primeira vez, também não estava ausente. Né? E nós precisamos conceber e nos lembrar também que quando Jesus foi preso, todos fugiram. Nós temos um relato do que aconteceu com Simão Pedro, né? Que ousadamente, junto com João, entrou onde Jesus estava sendo interrogado pelos sacerdotes, mas os outros desapareceram, sumiram, se esconderam. Aliás, uma informação interessante, há fortes indícios de que João, o apóstolo João, era um sacerdote judeu, pelo fato dele ter livre acesso à casa do sumo sacerdote no momento em que Jesus está sendo interrogado. Ainda não existe comprovação nem histórica, mas eu já li dois autores que falam a respeito disso, dois, na verdade. Muito bem, informação interessante, mas não imprescindível. Fato é que Paulo fala aqui, Cefas o viu, os 12 o viram, ele apareceu a eles. Depois diz aqui 500 irmãos de uma só vez. Provavelmente o que nós temos registrado em Mateus, quando ele apareceu aos discípulos na Galileia. Era uma ordem que ele havia dado via Maria e depois transmitida a Simão Pedro, que todos fossem para a Galileia, ali ele apareceria aos discípulos. Então é provável que ali houvesse um grande grupo de discípulos. Se não são, nós não temos outra base bíblica para testemunhar a respeito de quem são esses 500 a quem Jesus apareceu. A importância é, no entanto, que Paulo testifica o seguinte, não importando onde isso aconteceu, mas ele diz, da maioria ainda vive até agora. Considerando que Paulo está escrevendo em 55, 57 depois de Cristo, ou seja, 24, 26 anos depois, nós podemos ter a convicção de que essas pessoas sabiam, foram testemunhas oculares de ter visto Jesus Cristo ressuscitado. Depois ele ainda menciona o próprio Tiago. Tiago, aqui, aparentemente, é o irmão de Jesus Cristo, que depois da morte do outro Tiago, em Atos capítulo 12, assumiu a liderança de um grupo significativo de judeus em Jerusalém. Então, para Paulo, a pessoa de Tiago era muito importante, até em função de diversos fatos que ocorrem durante o seu ministério. E, afinal, ele diz no versículo 8, depois de todos foi visto também por mim, como que um nascido fora de tempo. Numa outra versão diz como um abortivo. E aí ele se descreve, se autodenomina como o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Mas a graça de Deus, e somente a graça de Deus fez ele, então, apóstolo. Então, o que nós temos aqui? Uma comprovação, né? Paulo está dizendo o seguinte, nós precisamos crer que, de fato, o Cristo ressuscitou, porque tem este rol de testemunhas. Se fosse para abrir uma comissão parlamentar de inquérito eclesiástico para investigar a ressurreição de Cristo naqueles dias, haveria testemunhas suficientes. Todos os personagens mencionados ainda estavam vivos na época. E eles poderiam testemunhar, afirmar, eu vi Jesus Cristo ressuscitado. Eu o vi depois da sua morte e ressurreição. É uma testificação da verdade e do fato histórico. Mais tarde, quando os evangelhos surgiram,
Esses também relatam diversas vezes e diversos fatos de como isso aconteceu. Eu separei um texto aqui que é sensacional. Sensacional. É o testemunho de Simão Pedro quando este chegou no sepulcro. João capítulo 20, versículo 6, diz assim: Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, bem provável, com quase toda certeza, o próprio João, autor do livro, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Esse texto é emblemático, porque o túmulo está vazio. E aqui, na verdade, há uma comprovação histórica e um desmentido das mais diversas histórias que surgiram naqueles dias a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Uns diziam, por exemplo, que os discípulos, na verdade, haviam roubado o corpo. Ora, João é tão meticuloso ao descrever a cena, né? E coloca assim: o lenço que estivera sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas num lugar à parte. Se alguém tivesse roubado o corpo, certamente não encontraria as coisas tão bem arrumadas, ajustadas. Existem diversos significados a respeito desses lenços e desses lençóis, mas vamos deixar isso para um outro momento. Fato é que, historicamente, havia essa suspeita. Os discípulos roubaram o corpo. Ora, se roubaram, como que deixaram tudo isso em ordem aqui? Alguns dizem também, né, havia várias suspeitas, né, para desmentir o fato de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Disseram que, na verdade, Jesus não morreu, e sim desmaiou. E o frio do túmulo e as fragrâncias que foram postas no seu corpo fizeram recobrar sobre recobrar a consciência. Ok, mas nunca houve uma comprovação de ter de fato encontrado o corpo morto de Jesus Cristo. Nunca encontraram o cadáver. É um filme muito interessante, que é Ressurreição, Risen, que justamente conta a história do tribuno romano, do oficial romano encarregado de procurar de achar o corpo de Jesus Cristo que sumiu do sepulcro. O sepulcro está vazio. E agora, onde está o corpo? E ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. Um filme bem bacana, muito interessante. Uma outra especulação, né, que surge naqueles dias é que Maria, que foi testemunha, né, no versículo 11 aqui, a partir do 11, que encontrou Jesus Cristo ressuscitado, confundiu tudo. E, na verdade, confundiu Jesus com o jardineiro, achando que o jardineiro era Jesus. Confundiu, inclusive, o sepulcro, estava no lugar errado, no jardim errado. Enfim, um monte de bobagens. Outros disseram que os discípulos tiveram alucinações ou visões. Né? O caso é que as autoridades judaicas nunca conseguiram comprovar nenhum fato desses que eu mencionei, absolutamente. Mas há a comprovação, sim, de que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, é certo que teria sido mais fácil apresentar evidências suficientes de que ele está morto. Se alguém conseguisse apresentar o cadáver, isso mostraria que ele estava de fato morto e não que tivesse ressuscitado. Então, historicamente, nós temos esse aspecto muito importante de que Cristo de fato ressuscitou. Eu estive em Israel, visitei o túmulo e outros provavelmente já estiveram lá também. E para mim é o lugar mais extraordinário de toda a face da Terra. Eu não conheço tantos lugares no mundo para eu poder dizer assim, mas certamente aquele lugar tem uma presença impressionante da glória de Deus, ainda que seja só um túmulo vazio. Mas o fato de constatarmos de que ali está ou não está o corpo de Cristo enche o nosso coração de fé, de entusiasmo, de empolgação. Poder contemplar no mirante que tem no jardim, o Gólgota, onde ele foi crucificado, onde ele morreu, e naquele lugar ali, como João mesmo conta, havia um jardim e ele foi enterrado e está vazio. É impressionante. Quando estávamos lá e celebrando a ceia, né, os turistas podem celebrar a ceia,
É impressionante porque tem vários grupos que fazem a mesma coisa ao mesmo tempo, cantam as mesmas músicas em línguas diferentes. Nós estávamos lá com brasileiros e, de repente, veio uma moça gritando: ele está vivo! Ele está vivo! O túmulo está vazio! E era lógico, mas o entusiasmo dela era tão grande, tão impressionante, e alguém foi chamá-la e perguntou: mas por que você está falando isso? Eu nasci em Israel, nós tenho pais brasileiros, eu nasci aqui em Israel, e a vida toda me levaram para conhecer heróis nacionais como Davi e outros, não é? Cujos túmulos estão enterrados, cujos corpos estão enterrados em determinados túmulos. Mas aqui está o túmulo do grande Messias e ele está vazio. Jesus Cristo está vivo. O Messias está vivo. Olha, ela foi gritando aqui a plenos pulmões para quem quisesse ouvir. Então, isso é algo impressionante que eu e você precisamos de fato acreditar. Essa é a fé, conforme Paulo vai dizer, que fundou, que criou a igreja. Sem a certeza, a convicção de que o nosso Senhor está vivo, não existe fé. Se não existe fé, não existe cristianismo. Se não existe cristianismo, não existe esperança da vida eterna. Uma coisa está entrelaçada com a outra. E eu percebo, no decorrer desses anos, eu já ensino isso aqui há muito tempo, que, de certa forma, as pessoas não levam isso tão a sério, como se fosse apenas um fato. Ok, mas é essencial eu e você crermos nisso. Na verdade, aguardarmos a vida eterna ou termos uma esperança viva, perseverante, é necessário para que eu e você sejamos, de fato, cristãos que saibam aproveitar e usufruir da abundância que Deus tem para nós. É extremamente importante nisso. Muito bem, a natureza, eu quero mencionar aqui, né, o que significa, então, a ressurreição de Cristo. Vamos ver o versículo 20 em diante, nós já lemos até o 19. Versículo 20 diz o seguinte: se de fato Cristo ressuscitou, sendo ele mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Gente, aqui está o ponto central para nós entendermos todo esse assunto. Por favor, preste atenção. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam? Por causa deles. E por que também nós nos expomos aos perigos a toda hora? Dia após dia morro. E eu o protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações, as más companhias corrompem bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para a vergonha vossa. Esses textos aqui são muito importantes para nós compreendermos. Na verdade, o que eu quero passar aqui, eu e você precisamos entender e crer como Paulo cria, que a ressurreição de Jesus Cristo representa o surgimento de uma nova ordem. É, na verdade,
o ingresso da vida eterna no tempo do homem, na contagem do homem, no cronos de Deus. É a vida eterna fazendo parte do cotidiano do homem, criando uma esperança viva de que quando eu e você morrermos, certamente seremos transformados e teremos a semelhança do corpo de Cristo. Pronto, hashtag falei. Pronto, falei. O que eu quero mostrar e o que os textos mostram, na verdade, que a ressurreição de Jesus Cristo, ou quando ele ressurgiu, ele não era um fantasma. Ele tinha outras propriedades, mas continuava como homem. Olha o que Jesus Cristo, aliás, o que Paulo afirma aqui. A morte veio por um homem. Jesus Cristo morreu como homem, ressuscitou como homem. Por que isso mostra? E os discípulos até desconfiaram disso. Na vez em que ele surgiu do meio deles. Cara, eu consigo imaginar a cena. Todo mundo trancado dentro de uma casa, não se sabe aonde, e de repente Jesus surge no meio deles. Paz seja convosco. Cara, deve ter sido sinistro, sinistro, surgiu do nada. E aí eles poderiam pensar, é um fantasma, é o espírito, seja lá quem for, suma daqui. E Jesus calmamente diz o seguinte, vocês têm alguma coisa para comer? Olha esse texto aqui. Lucas capítulo 24, quero ler alguns versículos aqui. Versículo 31, primeiramente, e aí nós pegamos algumas ideias. Então, se lhe abriram os olhos, o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Isso aqui é com os discípulos de Emaús, ou no caminho de Emaús. Ele, de alguma forma, Jesus se aproximou deles no caminho e começou a explicar isso e aquilo, e era uma pessoa, não era um fantasma. Eles conversaram com ele, mas não reconheceram. Isso quer dizer que Jesus estava, de alguma forma, com uma aparência diferente. O reconheceram quando estava à mesa e tomando ele o pão e tendo partido lhes deu. Então se eles abriram e o reconheceram. E aí ele, pá, sumiu. Sumiu. Apareceu, versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Eles disse, isso que eu estava falando, paz seja convosco. Até a voz deve ter mudado e deve ter sido aquela voz mais cavernosa, assim. Paz seja convosco. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo o Espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos. Isso significa que ele tem. Como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Ora, o que eu digo, é possível que a aparência física dele tenha sido modificada, alterada, né, pela ressurreição dos mortos. É possível também, como o Mel Gibson apresenta no filme dele, Paixão de Cristo, eu acho violento demais, mas tem algumas cenas muito marcantes, muito emblemáticas, que no momento que Jesus Cristo ressuscita, todo o seu corpo é sarado de todas aquelas feridas, é transformado, menos as marcas no pulso, ou nas mãos, e nos pés. Porque isto faria com que as pessoas crescem que, de fato, ele fora crucificado e que ressuscitou. E é exatamente isso que Jesus mostra aqui. E o fato dele comprovar que não é um fantasma, ele pede alguma coisa para comer, mesmo eles podendo tocá-lo. E interessante que, apesar disso tudo, ele não pôde ser reconhecido, nem por um grupo, como aqueles de Emaús, nem por este. Isso quer dizer que ele tinha uma aparência diferente. Isso mostra também que se Jesus ressuscitado, como homem, como pessoa, tem capacidade de se locomover com rapidez, é possível também nós afirmarmos que a pedra fora removida não para que Jesus saísse do sepulcro, mas para que discípulos comprovassem que o túmulo está vazio. Jesus poderia ter saído de qualquer jeito, sobrenaturalmente, como ele entrou nesses locais. Mas a pedra foi removida para que eu e você tivéssemos oportunidade de testificar
e aceitando o testemunho daqueles que lá estiveram, das testemunhas oculares. Jesus Cristo está vivo. O sepulcro está vazio. Ele não está aqui. E, antes de passarmos para esse texto, eu e você precisamos, então, compreender o que de fato aconteceu aqui. O que aconteceu e o que essa transformação significa. Assim como Paulo diz na carta aos Coríntios que ele é primícia dos que dormem. Ou seja, é o primeiro, o protos, daqueles que ressuscitarão um dia e daqueles que serão transformados como ele. O que, na verdade, o texto nos mostra, e todo esse testemunho, não é, de Jesus Cristo aparecendo aos discípulos, é que houve uma transformação no seu próprio corpo, na sua aparência física. Eu posso imaginar, e o F.F. Bruce, que é um comentarista muito respeitado no meio da teologia, afirma também que provavelmente é uma mistura, é um híbrido, parte físico, parte espiritual. Como é, não sabemos. Estas pessoas que a Bíblia relaciona viram e testificaram como Jesus é. Eles o viram. E nós podemos aceitar o testemunho deles como verdadeiro. Por que eles iriam mentir a respeito disso? Então, Jesus Cristo tinha uma forma diferente. A mesma forma que eu e você teremos quando formos transformados, quando formos arrebatados, se até lá não tivermos morrido. Ou seja, para usufruirmos da eternidade, eu e você teremos o nosso corpo certamente transformado, modificado. E muito provavelmente no formato ou na forma com a qual Jesus Cristo se apresentou aos discípulos, apóstolos e outras testemunhas, ao próprio Paulo. É desse jeito. Gente, é desse jeito. O que eu quero mencionar aqui é que Jesus Cristo morreu como homem, ressuscitou como homem, foi elevado aos céus como homem e está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso como homem, até que a morte seja de fato vencida e todos os seres humanos ressuscitarem naquele dia. Aí sim, então, haverá uma mudança total, radical, absoluta, soberana da parte de Deus para assumirmos de fato um corpo diferente. Até então, Jesus Cristo está lá como homem, da mesma maneira como ele veio. Eu sei que isso pode chocar a muitos, mas, na verdade, há textos que comprovam exatamente isso. Romanos capítulo 1, versículo 4, por exemplo, diz que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outro texto, Paulo, pregando numa sinagoga em Antioquia da Pisídia, ele cita o Salmo 2, diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Hoje, no dia da ressurreição, Jesus Cristo foi gerado. Mas como assim? Ele não tinha qualidades eternas? Ele não era eterno? Não é o mesmo ontem, hoje, para sempre? Sempre? Certamente. A sua concepção é eterna. A sua natureza divina é eterna. O que eu e você precisamos definitivamente entender, que ele abriu mão desta natureza, assumindo a forma de homem, para morrer pelas nossas vidas. Jesus Cristo abriu mão da sua divindade, ainda que temporariamente, para que eu e você possamos ser como ele é. Jesus Cristo se fez como um de nós, para que eu e você fôssemos como ele e usufruíssemos com toda a plenitude da vida eterna. Então, a Jesus como Deus, ou como Filho de Deus, foi gerado, sempre existiu. A ressurreição fazia parte do plano de Deus, porque a morte chegou lá. E apesar de Jesus, o Filho de Deus, ser imortal por ser eterno, ele despojou-se dessa condição por obediência, justamente para que se tornasse mortal, como tal morreu. Se ele fosse imortal, ele não teria morrido. Se ele fosse divino, ele não poderia morrer. Dá para entender isso? Isso é uma percepção lógica. Jesus se fez mortal para morrer. Morrer por nós, ressuscitar dos mortos por nós, para que eu e você sejamos como ele é. Mas, por ora, segundo o entendimento de Paulo, ele ainda está desse jeito. Então, Jesus tornou-se, na verdade, o primeiro imortal, o primeiro homem imortal.
Olha o que diz Paulo aos Colossenses. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, o privilégio, o primeiro, pois aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Jesus, na verdade, ele introduz a eternidade para a humanidade. Por meio da sua morte e da sua ressurreição, a eternidade deixou de ser uma esperança, deixou de ser um mistério, deixou de ser algo que não é uma realidade palpável, visível. Para aquela geração, Jesus Cristo apareceu, ressurgiu dentre os mortos, testemunharam a respeito dele e viram um corpo físico que pode ser tocado, que comia e que consumia os alimentos. Vocês devem lembrar, talvez, ou uma geração lembra do Gasparzinho, né? Gasparzinho era um fantasma. E ele tentava comer e a comida passava direto, porque ele é um nada. Mas Jesus Cristo tem um corpo físico. E com este corpo físico, ele está atuando soberanamente à direita do Deus Todo-Poderoso, para que um dia eu e você possamos chegar junto a ele, reinar juntamente com ele. Então, desta forma, Jesus Cristo tornou-se o autor, ou seja, o pioneiro do caminho, o primeiro de uma série de homens, né, de pessoas, de seres humanos, que atravessaram a mortalidade para a imortalidade. E esse fato, né, isso é o que Paulo menciona aqui na carta aos Coríntios. Esta fé, esta crença, a testificação ou o testemunho daqueles que ocularmente, visivelmente, viram a Jesus Cristo como tal, deu origem à própria fé cristã. Não é simplesmente uma religião baseada em princípios éticos, morais que precisam ser seguidos. O cristianismo está fundamentado no senhorio de Jesus Cristo, a saber, morto e ressuscitado. Ou seja, se nós lermos o livro de Atos, nós vamos perceber que os dons do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, era uma mensagem secundária. O que mais eles faziam? O que todos fizeram, Pedro e Paulo especialmente, cujo relato é mais presente ali, testemunharam da ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero terminar, pelo menos por hoje, aqui este assunto. Nós ainda temos mais a respeito, falar sobre isso, porque nós precisamos saber o que vai acontecer conosco. Mas o principal é sabermos o que aconteceu com Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 4, a partir do 4. Atos capítulo 1, a partir do versículo 3, vamos ler. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui, literalmente, eu coço a cabeça e, na eternidade, eu vou me sentar para tomar um café, um chá com Lucas e dizer a ele por que ele não nos relatou quais foram os assuntos que Jesus tratou com os meninos aqui durante esses 40 dias. Aparentemente, durante os 40 dias antes da sua ascensão, ele esteve presente, esteve com os discípulos todos os dias, aparentemente, para conversar sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. E nós não sabemos nada do que eles conversaram. E comendo com eles, isso significa que ele tinha um corpo, depois de ressuscitado, gente. Determinou-lhes que não se assentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, que era a promessa do próprio Espírito de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, serás esse tempo em que restaures o reino a Israel?
grande expectativa. Agora sim, agora sim, agora sim nós vamos assumir o trono em Israel, assumir o governo e expulsar o Império Romano. Não, 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 não. Hashtag só que não. Jesus disse o seguinte, respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai resolveu para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, não para dominar e governar, não para satisfazer os seus interesses pessoais, não para fazer parte do staff de governo, do primeiro escalão de um governo político, social, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O que eles deveriam testemunhar? A respeito da morte e da ressurreição dele, do Senhor Jesus Cristo, e de todo o significado que está implícito nisto. A remissão, a redenção, a isenção, a justificação, né, a salvação, a certeza, não a esperança, a certeza da vida eterna. E esse testemunho deveria ser em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos receberam, na verdade, o poder do Espírito Santo para proclamar que Jesus Cristo está vivo. E foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram em todos os lugares por onde andaram. E, de alguma forma, esta realidade, esta mensagem sumiu, desapareceu do meio evangélico. É como se fosse absolutamente normal, né? O fato é que o nosso Senhor está vivo. Jesus Cristo está vivo. O túmulo está vazio, assim como a cruz ficou vazia, assim como a manjedoura ficou vazia, porque ele está ocupando o seu trono. Parece piegas, né? Parece mensagem de Páscoa, essas coisas que publicam nas redes sociais. Mas eu e você precisamos, de fato, acreditar nesta verdade. Jesus Cristo morreu como homem, ressuscitou como homem e está glorificado à direita de Deus Pai como homem, até que finalmente a morte como último inimigo seja vencido. Quando que esse inimigo será vencido? Vamos ver na próxima aula do Biblifique ou posteriormente. O fato é que eu e você precisamos crer nesta verdade, que Jesus Cristo está vivo. Eu acho muito interessante, né? E para terminar, e depois podemos abrir aqui para perguntas. Muito interessante que nos países árabes, os jihadistas e todas as facções terroristas, né, treinam os seus soldados, os seus milicianos, para morrerem pelo seu líder. E o líder fica vivinho da Silva. Fica lá, não morre. Né? Ou seja, existem pessoas dispostas a morrer por ele. No cristianismo aconteceu exatamente o contrário. O nosso líder, o nosso Senhor, morreu por nós antes disso, para que eu e você tivéssemos certeza da vida eterna. Não estamos atrás de promessas vãs. Né? Aquela turma lá tem promessas de que vão chegar no paraíso e vai ter um monte de mulheres, comida e bebida à vontade. Nós temos a certeza de que vamos passar a eternidade toda ao lado, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo. Amém, amados? Basta por hoje. Boa, boa, boa. Vocês me permitem abrir um texto aqui? Esse é um texto importante, porque é o seguinte: sem ressurreição de Jesus não existe justificação. Se você não assistiu a aula de justificação, eu não lembro o nome da aula, mas o tema da aula é justificação. Dá uma olhada ali, deve ser aula 20 e alguma coisa. 20 e alguma coisa. Entre a 20 e a 30 aí é a aula de justificação. Deixa eu pôr um texto aqui que é importante. Já digo. Boa. Olha só. Romanos 4, vou ler a partir do versículo 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu gosto da NVI que diz que ele foi entregue e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Só existe justificação
para a nossa vida, não por causa da morte de Jesus. A morte de Jesus não causa justificação. O que causa a justificação é a ressurreição de Jesus. O pecado que era nosso veio sobre Jesus e o matou. Mas o que causa a nossa justificação, o que causa a nossa salvação, o que causa a nossa santificação, o que nos faz santos perante Deus mediante a obra de Jesus, e quando a gente fala obra de Jesus, nós estamos falando de morte e ressurreição, não apenas morte. Morrer, um monte de gente boa morreu. Ressuscitou para viver eternamente, só Jesus fez. Então, a nossa justificação, nós só temos uma vida eterna, de fato, por causa da ressurreição de Jesus. Senão não existiria, sem chance alguma. Só um parênteses aqui, para a gente avançar nas perguntas. Sensacional. Aula 18 e 19, Ali. Aulas 18 e 19, então. Errei. Achei que era para lá de 20, mas não era, não. Perguntas, pessoal. Alguém tem uma pergunta? Semana que vem a gente continua falando a respeito do assunto, tá? Então, semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre 1 Coríntios 15. Então, talvez algumas perguntas de vocês sejam vinculadas à aula que vem. Mas, perguntas, comentários, alguma coisa? Nada? Ô, louco! Passou ileso. Passou ileso. Gente, é isso? Muito bem. Então, vamos que vamos. Semana que vem o bicho pega. Opa, tem pergunta. A morte que vive entre nós e convence nossa carne todos os dias talvez seja a grande opositora contra a nossa fé no espírito da ressurreição em Cristo Jesus. Pode ser. Pode ser. Mais alguém? Nada? 3, 2, 1. Norberto, tem um comentário, Norberto?